Você acompanha agora a terceira reportagem da série Manaus do Alto. A TV A Crítica convidou os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus para verem de outro ângulo alguns problemas presentes que interferem na vida da população. Na reportagem de hoje, o candidato Serafim Correia, do PSB, e a Daniela Sayag falam sobre saneamento básico direto do RCCOP, o helicóptero da Rede Caldeirara de Comunicação. Imagens que constrangem, números que envergonham. Entre 100 cidades brasileiras pesquisadas pelo Instituto Trata Brasil, Manaus ocupa o 97º lugar no ranking do saneamento básico do país. A lista é elaborada a partir de dados oficiais. Por trás das estatísticas, existe a realidade dura para quem vive em uma área assim. Esgoto a céu aberto, sarjetas contaminadas, lixo na porta de casa, descaso. É um fedor, é um odor. Eu tenho uma lanchonete ali de salgado, caiu minhas vendas por causa disso, por causa desse fedor. A lama ali tá demais. A rua termina onde começam os problemas para os moradores do Jorge Teixeira, terceira etapa. Há mais de 20 anos, essas casas foram construídas em cima de um trecho do Igarapé do Mindu. O ir e vir depende de pontes improvisadas, perigosas. Risco maior é aquele que a gente não vê. A falta de saneamento faz com que os moradores tenham as doenças como vizinhas, inimigas em comum. Dona Ângela teme pela saúde da neta. Aqui é infecção, é dengue, é coceira. Inclusive, o filho da vizinha aqui, ó, madeira nessa casinha, de madeira ali, ele morreu com uma infecção de uma bactéria. Para cada $1 gasto em saneamento básico, você economiza de 50 a 70 dólares no tratamento daquela pessoa. Então, o investimento em saúde pública ele é primordial, porque ele atinge, primeiro que ele protege as camadas mais vulneráveis da população, crianças e velhinhos. E a população, digamos, de mão de obra ativa, ela também fica preservada, ela não adoece, ela continua trabalhando, continua ativa e não gera gastos para o sistema público de saúde. Difícil explicar os dados do Ministério das Cidades. Apenas 10% de Manaus é atendida por tubulação de esgoto. Todo o restante da água servida é infiltrada no solo ou vai parar direto nos igarapés. Mais de 300 quilômetros de cursos d'água que cortam toda a cidade e foram transformados em canais de esgoto. Pior, quando o problema é agravado pelo próprio poder público, em bairros recém-construídos. Esse aqui é o Conjunto Cidadão, etapa 10. E aqui é um exemplo do que acontece quando o saneamento público não é bem feito. Olha, em várias ruas a situação é essa daqui. Água de esgoto espalhada. Com o passar do tempo são abertos buracos, vem o mato e o lixo é inevitável. O Rodrigo, ele mora aqui há 4 anos e vai mostrar agora pra gente, ó. Isso aqui é um bueiro. Essa tampa não existe, na verdade. Isso aqui é um resto de antena que vocês colocaram aqui por causa das crianças. Exatamente. Isso aqui foi improvisado para que as crianças, quando estiverem brincando, elas não corram risco de cair aqui dentro. Normalmente ficaria assim, descoberto, aberto. Sim, foi como nós recebemos, né? Descoberto todas as tampas dos bueiros e dessa forma ficou. Quando a gente olha para cá, para dentro do esgoto, a gente vê o possível motivo para a rua estar desse jeito. Olha só a espessura do cano que foi colocado lá embaixo. Isso aqui, evidentemente, não é suficiente para escoar todo o esgoto do bairro. Sem dúvida. Isso daí são canos de 150, né? Então, o que acontece? Esses canos, misturados com fezes, gordura e dejetos que são despejados na rede de esgoto, acaba entupindo com facilidade e a consequência é isso aqui que vocês estão vendo, né? São 3.000 bueiros abertos na cidade, uma armadilha para crianças como Felipe. Brincar na calçada de casa só com muita atenção da Camila. A tampa nunca foi colocada pela construtora. Há 5 anos é assim. Como é ter filho pequeno com um buraco desse tamanho na porta de casa? Um risco muito grande.
muito grande, porque eu tenho uma calçada na frente de casa que eu não posso utilizar, porque o meu medo de meu filho vir com o velocípede dele cair aqui é muito grande. Convidamos o candidato do PSB, Serafim Correia, para ver Manaus do alto. O tema da reportagem, que coube a cada candidato, foi escolhido por sorteio. Serafim vai falar sobre saneamento básico. Nós estamos em cima do Parque do Mindu, que é um importante fragmento florestal. Ele já sofreu algumas agressões, como esse posto de gasolina, com aquelas casas lá embaixo que invadiram, mas isso está, digamos assim, consolidado. Mas o corredor ecológico do Mindu, ele viria da Rua Paraíba até a Reserva Duque, que é onde estão as nascentes. Vejam que o Igarapé do Mindu ele está inteiramente poluído, porque ele recebe todos os esgotos da Zona Leste. As pessoas lá atrás, e ainda continua hoje sendo assim, têm os igarapés, na verdade, como esgotos a céu aberto. Essa é uma das grandes chagas, uma das grandes feridas da cidade de Manaus, um problema completamente espalhado por todas as zonas da cidade. Como o senhor, como prefeito, se eleito for, pode tratar essa questão, que é uma questão macro em todas as zonas da cidade, eu repito? Veja, eu entendo que o primeiro passo é nós avançarmos nesse projeto do Mindu, que o dinheiro já está à disposição na Caixa Econômica. É só avançar com a obra. O projeto foi aprovado lá em 2007. Se avançarmos com essa obra, esse será um exemplo. E aí novos projetos terão que ser feitos para poderem ser implantados. O que acontece? Por que é tão difícil essa questão do esgoto na cidade de Manaus, candidato? Veja, eu acho que primeiro há uma resistência cultural. Por exemplo, todos os edifícios de Manaus teriam que ter estação de tratamento para quando jogasse a água já fosse limpa e tratada. Esse projeto que eu falei, do corredor do Mindu, ele atravessa essa área aqui que está à minha esquerda e vai unir lá com o Parque Ponte dos Milhares. Um outro problema que existe na cidade de Manaus e que tem a ver com o saneamento básico também é a questão dos bueiros, né? Parece um problema menor, ele não é tão visível assim para a maioria das pessoas, mas para quem tem um bueiro aberto na porta da sua casa, na sua rua, correndo o risco de sua criança cair dentro, mortes ocorreram já por esse fato, é um problema bastante sério. O que pode ser feito, hein, candidato, para solucionar? Hoje existem pelo menos 3.000 bueiros abertos na cidade de Manaus. São perigos iminentes que estão, sobretudo, na periferia. Veja, são duas questões. Uma de responsabilidade do município, da prefeitura, que é exatamente manter isso. Quer dizer, o bueiro quebrou, ele tem que ser substituído. Agora vem a segunda questão, que é muito delicada, é a cultura dos nossos motoristas de colocarem o carro estacionado em cima das calçadas. O que mais quebra bueiro em Manaus é exatamente isso, é você estacionar carro em cima da calçada. E depois que quebra o bueiro, até que a prefeitura seja comunicada para ela atuar, é desproporcional a quantidade de pessoas que quebra bueiro em Manaus, irresponsavelmente, das equipes da prefeitura que cuidam dessa parte. Agora, de outro lado, a questão do entupimento de bueiro diz respeito ao lixo que é jogado nas ruas e que terminam obstruindo o bueiro. Por exemplo, tem uma coisa que é muito difícil você desobstruir um bueiro, que é a questão dos cocos. Quem vende coco e joga coco e o coco vai para o bueiro, aquilo ali é complexo para depois você retirar. A gente agora está exatamente sobrevoando o Conjunto Cidadão 10, que eu me referia há pouco, né? Quer dizer, o senhor enfatiza isso, é preciso haver um acompanhamento dessas obras. Exatamente, eu não sei se a prefeitura acompanhou, mas daqui de cima a gente vê que ele sofreu muitas modificações do projeto original. Foram feitos muitos puxadinhos aí. Qual seria o ponto primeiro que tu atacarias em termos de saneamento básico? Olha, eu entendo que
principalmente a parte de esgoto, a concessionária que hoje detém o controle da concessão do abastecimento de água e da coleta e destino final do esgoto, tem que ser cobrada para ela implantar o serviço nos moldes em que ela assumiu o compromisso. O que fazer, candidato, para esse problema que é crônico na nossa cidade? Primeiro, cobrar da concessionária que tenha concessão da distribuição de água e coleta de esgoto. Segundo, investir em educação ambiental. O saneamento básico da cidade de Manaus tem jeito? Tem, mas precisa começar agora para ele ter um ponto de equilíbrio daqui a 30, 40 anos. Amanhã você acompanha a entrevista com o candidato José Ricardo, do PT. E durante esses últimos dias, nós temos exibido reportagens que colocam os candidatos de frente com a realidade de problemas vividos pela população. O tema escolhido para cada um foi definido por sorteio. O candidato Arthur Neto, do PSDB, ficou com trânsito. E para o candidato Silas Câmara, do PRB, mobilidade urbana. As regras foram assinadas e homologadas junto ao TRE. Entretanto, na semana passada, as assessorias dos candidatos informaram que, por falta de espaço nas agendas, nem Silas nem Arthur participariam das gravações. Nós lamentamos as desistências. Com essas recusas, perde principalmente o telespectador, que fica sem a chance de ouvir propostas concretas e escolher o melhor representante. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Henrique Oliveira faz caminhada pela manhã no bairro Mauazinho, na Zona Sul. À tarde, faz caminhada no bairro João Paulo, na Zona Leste. Issa Abraão dá entrevista a um programa de rádio, tem compromisso com a base e grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, volta a ter compromisso com a base e à noite se une com lideranças no bairro Monte das Oliveiras. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem com bandeiraço no bairro Cachoeirinha, Zona Sul. À tarde, faz panfletagem e bandeiraço na Compensa, Zona Oeste. E à noite se une com moradores do Santo Antônio. Luiz Castro, pela manhã, grava participação em um programa de TV e dá entrevista a outra emissora de televisão. À tarde, se une com concursados da Suzan e à noite se une com apoiadores de campanha. Professor Queiroz grava programa eleitoral pela manhã e à tarde. À noite, dá entrevista a um programa de TV. Serafim Correia só tem compromisso à tarde com uma caminhada no bairro da Glória, na Zona Oeste. Silas Câmara, Marcelo Ramos e Arthur Neto não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. Uma mulher foi morta a tiros enquanto amamentava o filho no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. Segundo os vizinhos, ela era usuária de drogas e já tinha recebido ameaças. O crime aconteceu neste apartamento por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram à casa da vítima de moto e atiraram contra a porta, forçando a entrada. No momento em que os atiradores chegaram, Lidiane estava amamentando o filho de 1 mês de idade. Ela foi atingida por pelo menos 7 balas. A criança foi atingida levemente no braço direito e depois foi entregue à família da vítima. Segundo os vizinhos, dias antes do crime, a vítima havia recebido ameaças de morte. De segunda-feira vieram uns caras aí na porta, um rapaz, uns homens, encapuzados, forçando a porta dela e disseram que eles iam matá-la. Mas eu não sabia disso. Eu soubesse que botaram. Ela que falou para uma amiga dela, né? A amiga dela me falou. Tinha acontecido isso. Lidiane chegou a ser socorrida e levada para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. Você conhece a história do 7 de setembro? Sabe quem proclamou a independência do Brasil e o que ela significou para o país? A gente volta a seguir com todos esses detalhes. É já já.